Olá, sou o Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. E eu tô aqui hoje com o Bruno Portnoy. Oi, Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente batendo um papo. Opa, obrigado, Guilherme. Valeu pelo convite, é um prazer. Que isso, prazer é nosso. Bruno, bom, o Bruno, apresentando o Bruno aqui para todo mundo, né? A gente se conhece lá desde a época de Vivo, né? Telefônica Vivo. Né? O Bruno foi diretor também da Sascar, depois da CertSign, e hoje ele está como CRO, VP de negócios da Sem Parar Empresas. Bruno, primeiro acho que a gente vai falar de várias coisas aqui, né? Mas conta pra gente um pouco do Sem Parar Empresas rapidamente, né? Acho que as pessoas remetem Sem Parar sempre a tag, né? Como cliente pessoa física, mas o Sem Parar Empresas é um conjunto de soluções, né? Bastante variada, né? Então acho que era legal você contar um pouquinho primeiro aí o teu papel hoje, rapidinho. Legal, né? Falar um pouquinho sobre o Sem Parar, é isso mesmo, o pessoal lembra da tag, né? Mas é muito mais que a tag. Na realidade a gente trabalha com mobilidade como um todo. E mobilidade é algo muito fragmentado, né? No Brasil, no mundo. Você tem diversas dificuldades na mobilidade, né? Você pega uma transportadora, ela tem que fazer logística, ela tem que contratar motorista, ela tem o caminhão para cuidar. E a gente enxerga que o nosso desafio, na realidade, é como é que eu desfragmento esse setor de mobilidade, qualquer tipo de mobilidade, e como é que eu faço para gerar mais margem para os nossos clientes. Então a gente trabalha muito focado em pagamentos complexos, onde a gente simplifica o pagamento e deixa isso aí mais fácil para o cliente manejar. Então é isso com a tag, né? Na realidade é um pagamento, você não precisa parar lá na cabine com cartão de crédito ou com dinheiro para pagar, você passa, faz o controle todo depois e você ganha dinheiro aí não só da gasolina que você não gastou ali parando, mas de todo o processo, como de todas as outras linhas de produto. Então a gente tem, por exemplo, cartão para controlar combustível, né? A gente evita fraudes de combustível, você faz o controle dos motoristas, a gente tem produtos de vale pedágio, a gente tem gestão de multas, que são produtos para você facilitar a indicação de condutor, para você controlar que multas que você está levando, e toda uma área voltada para RH também, que a gente trabalha mobilidade e outros produtos para RH na forma de benefícios, então vale alimentação, vale transporte, etc. Então hoje a gente tem muito mais que a tag, né? Com certeza, um hall de soluções aí completas, né? Exatamente. Legal, bacana. Você está como CRO, né? Então você tem marketing e vendas, né? Então acho que é interessante isso, é um negócio B2B. Vamos falar um pouco de marketing e vendas B2B, né? Que assim, acho que o mundo está mudando muito em vários aspectos, né? Que a gente vai falar um pouco mais também. Mas assim, o que você vê que foram as principais mudanças que aconteceram nos últimos anos relacionadas à geração de negócios no B2B? O B2B ele tem uma complexidade por natureza, né? É normal que trabalha com B2B tem uma diversidade de canais para atingir os clientes. Empresas que trabalham no B2B às vezes estão muito focadas em clientes grandes ou pequenos, mas no nosso caso, por exemplo, a gente tem desde a empresa gigantesca até a empresa pequenininha. Então, assim, para nós, e em geral, o canal e a diversidade de canais é sempre um desafio. E isso tem evoluído muito ao longo do tempo, porque está mais difícil de você falar com os clientes, né? Todo mundo tem aí uma briga de atenção, né? Acho que esse é o principal tema, né? O mercado de atenção está mais difícil. Então, quem não recebe hoje milhões de ligações no celular que são não requisitadas, por exemplo. Aquele modelo de ficar ligando, mar aberto para cliente está cada vez mais impossível. Eu acho que tem uma evolução natural aí de marketing e vendas de como é que eu consigo atrair esse cliente, como é que eu brigo pela atenção dele, de forma diferente ao longo do tempo. Eu vejo essa evolução assim claramente, momento a momento aí dos últimos anos. Junto com o IA, né? IA acho que é um divisor de águas aí para tudo que é marketing e vendas. Então você juntar IA ali com uma cara de tecnologia, essa mudança de comportamento dos clientes, e a gente acaba estando num ambiente que tem bastante evolução aí para quem está no B2B aí como um todo. Legal. E aí falando um pouco para frente, né, assim, em termos de tudo isso, claro, já vem acontecendo bastante tempo várias dessas coisas que você falou, mas olhando aqui no horizonte de tempo, sei lá, de curto, médio prazo aí, 12, 18, 24 meses, não sei se a gente consegue enxergar muito mais que isso também, concretamente. Que outras pressões, ou você falou da IA, mas assim, que você vê de outros desafios que vem pela frente aí, principalmente, no B2B? Eu vou falar o meu desafio Claro. hoje em dia, né? A gente está numa mudança ali de paradigma dentro da própria empresa, né? A gente estava trabalhando com unidades de negócio, agora a gente está com esse modelo de marketing, vendas e produtos tudo junto, para a gente estar mais focado no cliente. E acho que foco no cliente é uma briga de sempre, mas continua sendo uma briga para todas as empresas. Sempre vai né? ser, né?
Sempre vai ser, não é uma coisa que vem natural, eu imagino, né? Acho que você tem que trabalhar a cultura, você tem que estar trabalhando as equipes para sempre estar trazendo do cliente para dentro. Esse é um desafio que eu tenho no atual e sempre tive nos anteriores. Mas essa parte de tecnologia, para mim, é o que vai fazer o diferencial nos próximos 12 meses. Assim, a gente está com o time todo lá muito engajado com a parte de IA, porque a gente está vendo a diferença assim, no dia a dia para as coisas que a gente está fazendo. Então, assim, nesse horizonte 12 a 18 meses, é a briga normal do cliente para dentro, orientar a empresa culturalmente, que a gente já faz bastante, mas sempre dá para fazer mais, e essa parte de como que a gente se adapta a uma tecnologia nova que todo mundo tem que usar. Legal. E vocês estão dentro de uma corporação global, né, que tem operações fora do Brasil. A atuação aqui ela é parecida fora ou lá tem outros produtos também? Enfim, vocês têm um intercâmbio bom assim com as regionais ou a gente tem aqui um foco mais específico no Brasil? A gente faz parte da Corpay, né? Uhum. Então a Corpay está em 100 países, ele está na Bolsa de Nova York, mas o Brasil é uma operação muito grande dentro do grupo, a gente é a segunda maior operação. Então a gente tem uma certa independência, até pelo modelo de trabalho, então a gente acaba ficando mais livre para criar, fazer coisas diferentes, etc. E a gente aproveita a organização para discutir benchmarks, etc. Legal. Então, por exemplo, a parte de combustível tem em todos os países, então vira e mexe, como que é isso nos Estados Unidos, Legal. Como é que era na Rússia, mas em geral a gente tenta dar autonomia local. Legal, bacana. E assim, do ponto de vista de inovações, né? Você já falou aí de IA e tal, mas assim, tem algum exemplo prático que você consegue, do que você está vendo de inovações mais concretas, assim, né? Porque eu acho que o negócio de IA tem, assim, o primeiro momento, um certo receio de substituição de coisas, né? De automação que melhora a produtividade, mas tem uma discussão também de gerar novos negócios, então, assim, tem várias possibilidades, né? Assim, o que concretamente você vê, assim, como... inovações aí que você está falando, né, em termos de marketing e vendas, assim, que vocês já estão conseguindo pilotar alguma coisa, enfim? Eu acho que tem, pelo menos para mim, isso aqui é que nem quando, sei lá, apareceu Excel, internet, não é que a gente vai ter menos pessoas, a gente está dando poder para as pessoas, né? E a gente vê no dia a dia várias iniciativas que você está até automatizando, mas esse tempo é ocupado com uma coisa mais inteligente. Então vou dar exemplos pequenos. Estamos lançando produto novo, tem que falar com o cliente, né? Você está lançando produto novo para conhecer. Mas, por exemplo, a gente fez uma iniciativa de criar clientes sintéticos. Você cria um cliente virtual, você coloca informações lá na IA, fala, esse cliente se comporta desse jeito, etc. E você consegue testar com esse cliente virtual, né, o cliente sintético, o seu produto novo. Então, Legal. Você já tira uma série de insights antes de você ir falar com o cliente, que dá mais trabalho para agendar, etc. Então, e vai mais preparado também, né? Porque você já pegou alguns insights adicionais ali, né? Você vai muito mais preparado, você já pensou um pouco mais sobre o tema, né? Acho que todo mundo coloca no ChatGPT ou no Claude ali para dar uma ideia, adicionar alguma coisa que você não pensou. Acaba sendo a mesma coisa, né? Ele faz um sparring ali com você e você acaba saindo com uma coisa mais inteligente no final para falar com o cliente. Então essa é uma que a gente testou e eu já vi funcionando lá dentro. Tem várias, prospecção de cliente, né? Tem muitas iniciativas ali de fazer com o WhatsApp, por exemplo, né? Prospecção de cliente, fazer um trabalho de SDR. Acho que o dia a dia, a gente vai descobrindo várias coisas pequenininhas ali que a gente consegue aumentar o time com a IA, né? Acho Legal. Que no final das contas é isso. Fazer mais coisa, né? Fazer mais coisa. Legal. E assim, eu sei que vocês têm um crescimento super consistente aí, ano a ano já de muito tempo, né? Então é um business de sucesso aí, né? E eu acho que esse é um grande desafio para todo mundo que está à frente de negócios, né? Então tem mercados, obviamente, com tensões maiores, e aí estão, sei lá, mercados que estão sendo substituídos e o negócio está numa disrupção maior. Então, lógico que o contexto sempre faz muita diferença. Mas como é que o que você vê, assim, que diferencia uma empresa que consegue crescer, né? Independente desse fator de mercado, né? Porque também tem o aspecto do que você consegue fazer, né? Versus aquelas que só batem metas pouco agressivas ou que não conseguem crescer, assim. O que você que passou por diversos negócios aí, não só falando de sem parar, mas acho que você tem uma trajetória bem interessante, assim, né? De negócios que cresceram. Como é que você vê essa questão quais são os vetores de crescimento relevantes, assim? Olha, eu vou acabar falando de sem parar porque eu acho que a gente tem alguns dos vetores, até porque a gente está em fase de alto crescimento. Mas eu acho que um dos temas do foco no cliente, eu acho que é importante, porque você vê muita gente copiando o concorrente, né? O concorrente está fazendo aquilo, o concorrente está fazendo não sei o quê. Se você está copiando o seu concorrente, você, por definição, é o número 2, 3, 4, 5, porque aquele lá é o líder, né? E aquele lá é o cara que está falando com o cliente.
Então, se você quer estar liderando no teu mercado, você tem que estar voltado para o cliente, não para os concorrentes. E isso é difícil, porque só tem um líder em cada mercado, né? O resto está copiando de alguma forma. Então, pelo menos as organizações que eu passei, que eu conheço, acho que foco no cliente é uma coisa importante. E tem uma questão cultural, e isso lá no Sem Parar é bem forte, que tava indo para frente, né? Uma questão de você se renovar, etc. A gente tinha o Business de Tag era um monopólio no começo, né? O Sem Parar, o SP era do SP do governo do estado de São Paulo. E a gente saiu daquele ambiente de monopólio, que não tinha concorrente, para um ambiente que tinha vários concorrentes, e a gente teve que se reinventar. Então isso acabou ficando no DNA do Sem Parar. Então a gente olha os nossos business e a gente muda os nossos business, né? Então a gente está num ambiente instável, como todo mundo está, aumenta a complexidade, tem guerra não sei onde, tecnologia muda, mas a gente sempre olha o negócio, olha o cliente e se reinventa. Isso é uma coisa cultural. Lá dentro a gente trabalha assim. E eu acho que isso são coisas relevantes para qualquer empresa que queira continuar inventando, crescendo. Não tem como você crescer sem se reinventar dia a dia. Você está falando uma coisa bem importante, mas difícil de ter coragem, né? Precisa ter esse DNA e a coragem de fazer, né? Porque mudar um negócio que já está indo bem é super desafiador, né? Total. Então, acho que essa é uma grande dica aí. Até te perguntar assim, né? Que dica você daria aí para profissionais que estão liderando áreas de marketing B2B, vendas B2B, né? Diante desse contexto de mudança, né? Acho que isso claramente é uma dica, né? De se reinventar. Tem alguma outra dica que você deixaria aqui para nossa audiência? Eu acho que tem o tema da reinvenção, tem o do falhar, né? Que é junto com a reinvenção, tem que aceitar, tem que fazer coisas novas, falhar rápido, aquela coisa do ágil, da invenção. Que é importante, e acho que o tema da conexão, eu acho que cada vez mais os ambientes estão mais complexos e a gente acaba tendo que trabalhar de uma forma diferente do que a gente trabalhava antigamente. Então, antigamente, você ia lá, desenvolvia o produto dentro de casa, não leva tempo, né, porque tem TI, etc. Hoje não, hoje você tem tantos players no mercado e aquele cara que às vezes é teu concorrente, ele também é um colaborador. Hoje, todos os meus concorrentes, na realidade, eu tenho algum negócio junto com ele, inclusive em uma outra frente. Eu acho que essa conexão para os profissionais de marketing e vendas são mais importantes, porque os ambientes estão mais misturados. Então, você acaba fazendo benchmark, aprendendo, fazendo negócios diferentes, trabalhando melhor os ecossistemas. Eu acho que é uma tendência, assim. Já era natural, né, para esses ambientes, mas cada vez mais você vai estar pensando o que eu faço dentro de casa, o que eu faço fora de casa, e para saber o que eu faço fora de casa, você vai estar conectando com outras pessoas ali por perto. Você citou o ágil aqui agora, eu lembrei que a gente já conversou em outros momentos sobre as tuas experiências em relação ao desenvolvimento ágil, enfim, a cultura ágil, e acho que tem uma similaridade, porque assim, também teve um momento que teve uma onda muito forte, né, até um certo modismo, talvez, em algum momento, desse tema, porque foi uma revolução também na forma de fazer as coisas, como tradicionalmente era feito, já tem alguns anos, né? Agora a gente tem a IA, que eu acho que é uma outra dimensão de mudança, né? De paradigma, mas eu acho que você teve uma experiência muito valiosa na questão de implementação, né? De ágil e até as barreiras que a organização sofria. Acho que vale a pena você comentar, se você puder dar uma comentada nisso, acho que é interessante, assim, acho que você conhece bastante do assunto e teve uma experiência bem, bem rica nisso, né? Eu acho que vem até uma carreira grande de produtos, marketing, vendas, e ao longo da carreira você vai descobrindo que muitas vezes você leva muito tempo para fazer as coisas, porque você estuda muito, né? E daí você vai gastar dinheiro implantando. E depois de algumas vezes que você ficou 2 anos num projeto e você lançou o projeto e ele deu errado, você aprende que talvez tivesse algum jeito melhor de você aprender, né? E então você acaba aprendendo um pouquinho ali de fazer o MVP, né? Fazer alguma coisa mais rápida. Então você pega esse mindset, e esse é o mindset do ágil, que é como você acaba fazendo as coisas mais rápido, mais flexível, você vai aprendendo aos poucos, né? Esse negócio de você fazer um grande planejamento para depois você tirar o aprendizado, isso num ambiente complexo nem não dá funciona, mais, né? Nem dá mais. Imagina, daqui a 2 anos o que vai ser as coisas aqui, eu não sei nem daqui a 3 meses, então assim, a minha experiência é muito de, ok, como é que eu vou testando as coisas aos poucos, como é que eu vou aprendendo, e você muda a métrica, né? Porque a gente que trabalha com vendas sabe, né? Todo mês a gente tem que vender, né? Tem que trazer resultado, etc. Mas nem sempre esse é o melhor KPI, né? Às vezes o melhor KPI é quanto que eu aprendi esse mês. Né? Se eu aprendi muito esse mês que vem eu vou vender mais, porque eu aprendi mais sobre o cliente, eu aprendi mais sobre o canal, eu aprendi mais sobre o produto, né? E isso deveria ser uma espiral positiva, né? Você deveria estar crescendo de uma forma mais exponencial. Com certeza, legal. Você está com marketing e vendas agora. Eu
tive também, na minha carreira, antes da consultoria, como executivo, experiências em marketing e vendas. Eu fui de marketing primeiro, depois fui vendas, depois voltei para marketing. Foi muito rica essa volta para marketing, porque ter passado e vivido a experiência de vendas mudou totalmente a maneira de enxergar até a forma de fazer. Você tem hoje marketing e vendas, né? Num movimento que já tem algum tempinho aí agora, mas foi um desafio novo, né? Nessa tua ampliação de escopo e tal. Como, assim, e as áreas de marketing e vendas, tradicionalmente, né? Assim, tem até histórias e tal, elas têm que andar sempre muito juntas, óbvio que uma precisa da outra, mas tem também muitos conflitos, né? Naturais até. Como é que é agora liderar esses dois times, né? Ou esses dois perfis de times e o que você... Como é que tem sido essa experiência e o que você tem aí colocado em prática aí? O conflito de marketing e vendas é clássico. Tem até um artigo de Harvard, né, escrito sobre o tema. Eu já passei várias vezes de cada lado. A gente mudou a organização, né? Marketing e vendas estava separado, e a gente juntou exatamente para evitar um conflito. Esse é um dos jeitos de organizar o conflito. Mas vem de uma diferença de visões, né? Um pouco de quem está enxergando a árvore e quem está enxergando a floresta, né? O marketing geralmente tem a visão um pouco da floresta, tem que entender o todo, o perfil, etc. E venda tem que entender a árvore, né? Porque ele está naquele cliente, ele tem que resolver o problema daquele cliente. E essa diferença de visões, né, acaba gerando conflito o tempo todo. Eu acho que o tema de estrutura ajuda muito você resolver o tema do marketing e vendas, mas o principal é garantir proximidade das áreas, né? O marketing não pode ser aquele marketing que está sentado dentro de casa, no escritório, e não vê o que está acontecendo na rua. Tem que ir lá e sentir o calor, tem que estar visitando com vendas, né? Vendas tem que puxar o marketing ali para as coisas que são importantes para eles, porque eles que estão sentindo ali na ponta. Eu acho que todas as formas de conexão entre marketing e vendas que você conseguir fazer no dia a dia, de fóruns, de visitas, etc., ajudam a resolver esse conflito, mas toda vez, é impressionante. Legal. E assim, já que você falou de vendas, né, assim, que tem uma coisa mais de resolver o agora, né, o cliente aqui agora, né, claro que olhando numa perspectiva de longo prazo, mas tem o desafio da meta do dia, do mês, enfim, né. Como, do ponto de vista de acompanhamento de indicadores, assim, como é que é o teu dia a dia, assim, de acompanhamento de performance? O que você acha que é um modelo vencedor, assim, para isso? Olha, eu acho que você tem que ter método de venda e acompanhamento. Eu acho que uma das coisas que faz venda funcionar é você acompanhar o dia a dia, desde funil de vendas até como é que está o dia a dia do comercial. Não é o ponto que eu estou nesse momento no Sem Parar, tá? A gente está construindo algumas dessas coisas para fazer esses acompanhamentos mais regulares, mas o método para mim é importante. Você acaba tendo que pensar mais como máquina, né? Qual que é a sua máquina de vendas? Qual que é o processo? E menos como arte, né? Tem a venda como arte, mas como é que você faz para fazer aquela arte na realidade virar algo que você consegue fazer um processo com muitos vendedores trabalhando da mesma forma? Como é que você treina? Como é que você faz o onboarding? Como é que você visita? E acompanhar esses indicadores, né? Quantas visitas são por dia? Qual a qualidade das visitas? Como é que está o funil? Eu acho que esse dia a dia numérico ele acaba ajudando você a pilotar o comercial com mais precisão. E acho que também um negócio de excesso também às vezes, de indicador é ruim, né? Tem que ter uma certa objetividade nisso, né? Para saber para onde está indo e corrigir. Eu também acredito nisso. Legal. Acho que tem um outro dilema clássico, né, em vendas, principalmente, aquela questão de farming, hunting, né? De eu tenho minhas contas aqui, a minha receita está nos clientes que eu já tenho, se eu tenho oportunidade de trabalhar novos clientes, enfim. Como é que você enxerga isso? Como é que você está trabalhando nisso hoje? Olha, eu tenho unidades que são farm, eu tenho unidades hunting, eu tenho unidades que são ambos ao mesmo tempo. Eu acho que você tem que pensar naquele desafio que você tem no momento, né? Então, você está no mercado que você é líder de mercado, você tem todos os clientes do mercado. Seu jogo vai ser mais farming, né? Você tem que pensar ali como é que você mantém o cliente, você sabe que você vai ter um concorrente vindo com preço mais baixo, etc. E você está no mercado entrante, você vai estar pensando no hunting. O negócio é como é que você lida, porque geralmente são perfis diferentes, né, de pessoas, né? Tem uma pessoa que está ali mais com cara de customer success, gosta de ficar indo no mesmo cliente, tratando, e tem aquela pessoa que é mais perdigueira, que vai caçar, achar oportunidades novas. Então, você tem que... Como é que você vincula as pessoas do jeito certo, faz o incentivo correto? Quando você tem misturado, é mais complexo, porque como é que você acerta o incentivo para ele cuidar da carteira, mas também ir procurar novos clientes? Se você errar o incentivo, a pessoa vai fazer de um lado ou do outro, né? Eu acho que é muito do canal ali, acho que é um dos desafios de acertar os canais direitinho
seja telefone, seja online, como for. Legal. Uma outra coisa que a gente vê também, assim, em venda você tem às vezes muitas performances diferentes no time, né? E obviamente que a pessoa faz uma diferença, o relacionamento que ela consegue construir, especialmente clientes maiores, né? O relacionamento sempre é sempre uma discussão, né? Até que ponto é o relacionamento, não é? Mas a gente sabe que o relacionamento tem um papel importante, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes isso cria uma cultura assim dos super-heróis, né? Os vendedores de super performance, e aí fica aquela discussão se ele é mais ele já tá meio acomodado ali ou não, né? É a conta que é boa e o vendedor não. E aí sempre tem um desafio do gestor de como replicar ou diminuir essa dispersão, né? E melhorar a performance daqueles que estão talvez menos desenvolvidos ou que são menos sêniores, enfim, tem diversas nuances aqui. Como é que você vê essa questão assim da performance do time de vendas, de que iniciativas você acha que fazem sentido aqui, falando para quem sofre um problema parecido com esse aí? Eu acho que quando você começa a ficar com um time grande, quando o time é pequeno é no 1 a 1, é mais fácil, mas quando você começa a ficar com um time grande, você começa a ter aquele pensamento de quartil, né? Quem são seus melhores, quem são seus piores, e começa a identificar com essas boas práticas os melhores para você copiar nos piores. Geralmente é treinamento, mudança um pouco de perfil, ajustar a atividade. Uma coisa que eu tenho trabalhado, para voltar um pouquinho no tema de IA, agora a gente tem uma possibilidade de fazer um treinamento muito mais personalizado do que a gente tinha antigamente. Então, por exemplo, a gente faz monitoria com IA. Então a gente consegue ficar ouvindo ligação, a gente consegue ver vídeos, por exemplo, dos diferentes vendedores. E como eu vi aquele cara e eu vi outros caras, eu consigo pegar quais são as melhores práticas com IA, em vez de ter alguém que fica ouvindo muitas ligações, e fazer um treinamento para aquele vendedor. Então, tá lá no quarto quartil, pô, a IA já capturou que ele devia estar falando não sei o que e não tá. E a gente consegue colocar esse tipo de informação. Legal. Então, eu legal acho... Isso é super legal, né? Você vê como tem iniciativas de IA bem legais. A gente, inclusive, ganhou um prêmio recentemente por essa implantação que a gente fez com um parceiro. Então, a gente botou isso num pedaço da operação e está dando certo. E a gente está vendo o que mais que a gente consegue fazer. Mas acho que o pensamento sempre acaba sendo esse, né? Como é que eu trago as melhores práticas para o resto do pessoal? Sendo que estamos falando com pessoas, não são robôs, né? Então, assim, vai sempre ter uma dispersão, cada um trabalha de um jeito. Então, se você fizer o encaixe correto, a pessoa no lugar certo, geralmente ela performa melhor. E aí a tendência é que a qualidade das vendas melhore também, né? Porque você não é só performance, né? Você vai acabar tendo também o cliente melhor atendido com isso, né? Esse é um efeito imediato aí, né? Com certeza. Então acho que é mais uma aplicação de IA, né? A gente tá falando ali aplicações práticas, você deu aquele exemplo de produto, né? De teste ali, e agora um exemplo legal aí de capacitação, né? Ou de melhoria de performance. Eu acho que é por aí, né? É coisas concretas, né? Que a gente consegue ir fazendo. É um desafio que a gente sempre teve em vendas, que é como treina. E que é difícil fazer sem as ferramentas, né? Agora com as ferramentas viabiliza muito mais, né? Bacana. Eu acho assim, a questão da IA, do ponto de vista de competências dos profissionais dentro da empresa, o que você vê que são coisas agora com essas possibilidades todas que ganham mais peso, né? Já entrando num tema daqui a pouco de liderança, assim, né? De como é que é liderar o time, que competências você precisa ter nos times agora nesse novo cenário, assim. Mudou um pouquinho, né? A gente já tinha um peso de... Soft skill é uma coisa importante, né? Sim. E continua sendo mais importante e acho que talvez até mais, porque outro dia estava alguém lá com dificuldade no Excel, botou na IA e a IA resolveu, né? Então, assim, não sei se a parte técnica vai continuar tão relevante, porque você vai ter quem faça por você. Mas a parte de relacionamento eu não consigo ver sendo comida por novas tecnologias. Então, acho que, principalmente, a gente está numa empresa que é de porte grande, os relacionamentos internos, os relacionamentos com o cliente, toda essa parte de soft skill, ela continua super relevante, principalmente na liderança. Tem que ser uma pessoa que consiga manejar esse tipo de coisa, a complexidade, etc. E nesse momento específico, a gente está precisando de gente com flexibilidade para aprender as tecnologias novas. E não é que eu estou contratando gente especializada em IA, eu estou contratando gente que quer aprender IA. Exatamente, porque ninguém sabe, não tem no mercado esse profissional que já saiba. Eu mesmo, não sei, mas eu pego lá e sexta-feira eu pego 2 horas do meu dia na sexta-feira para estudar IA, porque eu sei que isso aqui, as 2 horas que eu economizei nessa semana, virou 3 horas de estudo, virou 3 horas de economia. Então a gente está precisando desse tipo de profissional, com flexibilidade para se movimentar no soft skill que continua precisando, mas que vai estar numa evolução rápida aí nos próximos anos. Legal. Você agora com uma equipe maior, né? Porque teve essa reestruturação e tal. Como é que você se vê como líder
a sua evolução como líder aí nos últimos anos, né? Já teve aí posições de direção em outras empresas, mas agora com um time ainda maior, né? Como é que muda isso, assim? Que é não só os desafios, mas como é que você se vê nessa evolução, assim? Você vai ganhando maturidade, né? Acho que todo mundo que pegou uma primeira liderança, eu virei líder de equipes com 25 anos, né? A gente faz aquelas bobagens no começo e depois a gente vai aprendendo melhor como lidar, né? Você começa a aprender a diferença de perfis das pessoas, você começa a aprender a trabalhar com pessoas diferentes de você, né? Aquela primeira tendência é contratar todo mundo parecido Igual, com né? você, todo mundo igual. Aí você descobre que você não precisa de outra pessoa igual a você, precisa de alguém diferente de você para complementar. E trabalhar as diferenças, né? Eu acho que o meu papel maior hoje em dia eu tenho uma equipe grande, eu não faço as coisas no dia a dia, né? Eu preciso que a equipe faça. E o meu papel maior é garantir que a equipe tenha as ferramentas que elas precisam, que ela jogue bem em conjunto, né? Não adianta você ter lá 11 goleiros no time, né? Você tem que ter lá o atacante, o lateral, etc. E fazer esse encaixe das pessoas é um desafio, né? Você ficar construindo o time, você garantir que a cultura está funcionando, porque às vezes você tem a pessoa certa, mas a cultura não funciona e o time não vai ganhar. Meu dia a dia, pelo menos como líder, é muito isso, tá muito atento com como as coisas estão andando, como eu faço aquele time tem alta performance, se as pessoas estão certas nos lugares certos, se elas têm as ferramentas adequadas, né? Acho que foi uma evolução ao longo do tempo, que você começa a perceber mais o sistema como um todo, né, como líder. Legal, você deu um exemplo agora da IA, agora há pouco, de como você encaixa na sua agenda o estudo, né? Você falou, eu também, se colocando aqui numa posição de quem também está aprendendo, né, como acho que todos nós. E eu achei bem legal a sua dica de eu separo 2 horas da minha semana ali para ter um estudo mais aprofundado. Não quer dizer que você não esteja vendo isso também em outros momentos, mas tem aquele momento ali que claramente já vai te rendendo um retorno nas semanas seguintes pelas coisas aprendidas, né, da maneira como você incorpora. Quando a gente fala de liderança, gestão da equipe, tem alguma outra dica na tua agenda? Assim? Porque eu gosto muito dessa questão da agenda, porque eu acho que a agenda das pessoas diz muito o que elas de fato são e fazem, né? Porque se você falar, não tenho tempo. Não, tu não tem o mesmo tempo. É como você prioriza e aloca tempo para isso. E assim, gestão, né? Tem alguma coisa da tua rotina que você melhorou e que você entende que é chave hoje para o sucesso de liderar aí os times? Enfim, tem alguma dica aí que você gostaria de compartilhar? Eu sou fã do tema da agenda, assim. Eu sou tão rico quanto o Elon Musk. Ele tem as mesmas horas que eu tenho na semana para viver e para trabalhar. Então, assim, como eu otimizo a minha agenda, eu acho que é crítico para o meu papel de liderança, né? Então, e acho que vale para qualquer um, tá? Não é só para líder, etc. Onde você vai investir seu tempo é onde que você vai ganhar. Então, eu tento fazer a priori, né, a minha agenda. Então, teu processo de organização, como é que é? É meu processo e foi um processo que eu aprendi de liderança mesmo. Então, eu entendo que é muito importante visitar cliente, porque eu tenho muitos inputs que eu vou trazer de cliente e eu tenho certeza que eu não sei quase nada sobre meus clientes, o produto, eu vou ter que aprender com outras pessoas que saibam mais. Então, eu pego e separo 20% a 25% do meu tempo para visitar cliente. E é difícil, porque se eu não botar na agenda, vai comer reunião. Empresa tem cheio de reunião, vou enfiar um monte de coisa na minha agenda e eu não vou conseguir sair. Então eu bloqueio antes. Eu vou lá e bloqueio um dia inteiro, falar, esse dia eu vou estar viajando lá para, sei lá, foi agora para Minas, por exemplo. Sim. Vou visitar cliente lá em Minas Gerais. E aí você desliga a agenda, vou visitar cliente. No meu caso, que tem uma equipe maior, eu não tenho tanto tempo, eu não consigo conhecer todo mundo no meu time. Então eu separo o tempo para fazer alguns slices do meu time. Então comecei agora, por exemplo, um café da manhã que eu faço com algumas das pessoas que estão no time. Vou almoçar com algum dos líderes. Você tem que separar um tempo para fazer essas coisas, porque é o tipo de coisa que a sua agenda vai comer. Se você não gastar tempo fazendo isso, passa rapidinho, né? 40 horas semanais ali, se você trabalha com as 40 certinho, vai embora. Eu acho fundamental. E acho que dá diferença, é isso. Eu gasto 2 horas lá em A porque eu sei que isso aqui vai dar retorno lá para frente. E é mais ou menos o que eu tento fazer na minha agenda como um todo. O que eu faço que dá retorno? O que eu faço que não dá retorno? Ou eu abandono, ou eu delego, né, e jogo para frente. Legal. Você falou de quando você se tornou líder ali formal, né, aos 25 anos e tal. Você falou, a gente faz um monte de... comete erros, besteiras e tal. Você lembra de alguma coisa que você... Qual foi o erro que você aprendeu mais, assim? A primeira liderança tem um erro clássico, que é calibrar o quanto você centraliza e quanto você delega.
todo mundo comete esse erro. Ou você, e assim, geralmente você é promovido e você é mais rápido do que o resto do time. Então você tem aquela tendência de, tá, deixa eu fazer aqui que eu vou fazer mais rápido. Aí quando você vai ver, você está trabalhando o dobro do tempo do que o teu time e você vai espanar daqui a pouco. E você tem o contrário, agora eu virei chefe, agora eu delego tudo. Aí isso funciona até a primeira reunião que você está vendido e você não sabe o que está acontecendo no time e acontece. Eu fui pro lado da centralização, centralizei demais e daí o time fica incomodado, porque ele quer trabalhar, quer fazer as coisas, etc. Mas é clássico, toda vez que tem um gestor novo, lá no meu próprio time, eu vou lá, dá um mês, eu sento ali e falo, deixa eu entender a tua agenda aqui. Porque daí você fala, você tem que calibrar, você tem que fazer não sei o quê. Erro bem clássico aí de primeira liderança. E assim, pensando, você tem uma vaga hoje no time para um diretor, um gerente, enfim, alguém do seu time aqui. O que são os princípios aqui que eu acho que norteiam o perfil? Lógico que depende da posição, né? Tem algum aspecto um pouco mais técnico que talvez seja relevante, mas falando mais de soft skills aqui, você já falou um pouco, mas o que seria o que você estaria buscando, assim, pensando nesse cenário que nós estamos vivendo hoje? Eu tô cheio de vaga lá, inclusive, quem estiver ouvindo o podcast, né, pode ir. Tem vaga de produto, vaga de marketing, vaga de vendas, aí a empresa é legal para trabalhar. E a gente procura perfil que seja para frente, assim, pessoa que queira ir para frente, que vai evoluir, a gente não procura experiência, é legal ter experiência, é um adicional, mas é muito mais o perfil de quero aprender, quero fazer, quero mudar as coisas. É o básico e o que eu tinha comentado aqui, é o soft skill. A gente é uma empresa muito colaborativa, então tem que ser uma pessoa que consiga transitar nas áreas, conversar com as pessoas, que queira trabalhar junto, né? Não que queira fazer as coisas sozinho, para ter o fit cultural, mas de resto é desse perfil, vamos para frente. Vamos aprender. Vamos aprender. Legal. Você falou de visitar cliente, né? Então você está aí numa agenda frequente aí de contato, enfim, voltar um pouco o tema da mobilidade aí, né? Corporativa, enfim. Como é que você vê o futuro desse setor aí para os próximos anos, principais tendências, olhando o que tem fora também, enfim, o que está no radar aí do segmento? O segmento de mobilidade é um segmento interessante, porque você tem desde coisas muito modernas, e no Brasil, na mobilidade, tem gente que faz coisa melhor do que o resto do mundo. Assim, tem empresas gigantescas aqui funcionando muito bem. Até uma coisa que você entra e parece coisa de 100 anos atrás, lá cheio de papel, etc. E não profissionalizada, completamente informal. Para a gente, uma das tendências da mobilidade é essa formalização. A formalização ela é importante, ela está acontecendo, ela gradualmente acontece. Tem muita regulação nova acontecendo na mobilidade, em toda a parte de mobilidade, tanto a parte de benefícios, RH ali, quanto na parte de transporte mesmo, que vai obrigando a formalização um pouco ali no poder da lei, né, quando a lei pega, mas também as pressões de negócio, porque são setores que têm mudanças importantes, por exemplo, o e-commerce. O e-commerce alavancou todo o setor de transporte. Né? Tem um monte de coisa que eu não vou mais comprar na loja, estou comprando online. Gerando uma competição e modernização. Então, quem não está se modernizando acaba ficando para trás, porque você precisa estar botando tecnologia para se organizar, para ganhar margem, etc. E são empresas que não têm margens altas. São empresas que têm volumes altos com muita rotatividade. Então, quando eu vou conversar com, sei lá, um dono de uma transportadora ou alguém que tem uma frota de vendas, você sente a pressão, né, ali o ambiente está pressionando para a eficiência. A pessoa está pensando, como é que eu corto o custo? Como é que eu giro mais meus veículos, etc. Não pensando na tecnologia, mas está pensando no preciso resolver esses problemas. Tudo que eu enxergo ali acaba passando por tecnologia. Não tem muito, não é só gestão. É muita coisa para fazer, são muitas frentes que é difícil de você conseguir manejar todos ao mesmo tempo se você não conseguir se profissionalizar, modernizar, etc. Eu acho que essa é a tendência principal ali. O principal ainda é tecnologia e eficiência, né, em tudo isso aí, né? Exatamente. Porque também, você falou transportadora, são empresas que normalmente as coisas que vocês estão trabalhando são o core do negócio deles, né? Então, imagino que faz muita diferença essas melhorias aí para esses clientes, né? Talvez eu esteja um pouco viesado, porque quando eu vou no cliente eu vejo tantas oportunidades, né, que, aqui podia estar melhor, aqui podia estar melhor, mas os clientes me falam isso, né? Eu chego no cliente e o cliente me fala, eu queria fazer isso, isso, isso e isso, porque o meu estaria melhor. E você pergunta, por que você ainda não fez? Porque eu não tenho braço. E daí você começa a pensar, tá bom, mas a tecnologia vai te dar esses braços, né? Porque não é o braço, né? Não é o braço, ele não vai conseguir contratar mais gente, porque não são empresas com uma margem sobrando para fazer esse tipo de coisa. Legal. Bacana, Bruno. Obrigado aí pela conversa, acho que deu para ter uma boa visão aí do setor, né? Dessa visão de liderança da IA, né? De como, na prática, fazer as coisas acontecerem, acho que são dicas bem valiosas.
Foi muito bacana ter você aqui com a gente. Obrigado mesmo. Opa, prazer, Guilherme. Valeu. Valeu. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe e até a próxima.